Muito boa noite, está começando aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, mais um Júlio César 8h30, no oferecimento da Faculdade Unicelv Exucre, curso superior com qualidade aqui em Lauro Miller e em toda a região sul do estado de Santa Catarina. O nosso encontro de todas as quintas-feiras, você já sabe, deixa o seu likezinho aí, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E você pode ser o próximo a estar sentado aqui nesse sofazinho de 2 lugares para bater um papo com o Júlio César aqui nas quintas-feiras à noite, né, nas plataformas do Facebook e também do YouTube. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber colega meu de curso de ensino médio, né, do Colégio Walter Holthausen, o artista plástico Luiz de Souza. Boa noite, Luiz. Boa noite, Júlio. Um prazer estar contigo. Olha, o prazer é todo meu. Nascido no Guatá, o Souza começou a desenhar ainda muito pequeno, né? E hoje, radicado em Curitiba há mais de 20 anos, foi na capital paranaense que desenvolveu a sua técnica, é isso? Isso mesmo. Eu comecei profissionalmente na capital do Paraná, em Curitiba. Isso nos anos 90. Nos anos 90. Estudou no Hernani Cotrim? Estudei no Hernani Cotrim, depois vim para o Walter Holthausen, depois fui para Joinville para Rondônia, de Rondônia para o mundo. Depois fui para Curitiba, mas só rodei vários locais. Vários locais. Conheceu um pedaço desse Brasilzão. Do Brasil, do exterior também, né? A gente conhecia por Geraldo Luiz de Souza, mas ele hoje é conhecido como Luiz de Souza. No mundo artístico é o de Souza, é isso? É o de Souza. Não, Luiz de Souza, Luiz de Souza. Então, Júlio, quando eu morava aqui, eu sempre desenhei, cara, desde criança. E quando me perguntava, eu estava até conversando com um colega meu de infância lá do Guatá, e ele falou assim, eu lembro muito bem quando eu perguntei para você o que você queria ser profissionalmente quando fosse adulto, e você falou, eu quero ser um desenhista. Eu não tinha exatamente a noção do que era um artista plástico, né? Mas realmente deu certo, era o meu sonho, sempre foi. Eu sempre desenhei desde criança. E quando na região aqui a gente não tinha opção de nada na área artística, e eu optei por fazer contabilidade no ensino médio no Walter Holthausen, que foi onde a gente se formou. Mas eu sempre desenhei. E quando eu saí daqui, eu fui para Joinville, trabalhar em uma outra área. E quando eu cheguei lá, eu vi um cara ampliando um outdoor, e ele me convidou para trabalhar na empresa dele. Eu perguntei se ele queria que eu desenhasse o outdoor para ele. E ele estava ampliando o outdoor tudo com uma reguinha, fazendo em escala, e eu fui e desenhei a mão livre para ele. E aí ele falou, cara, você está contratado. E eu fui para Joinville para trabalhar em algo e acabei trabalhando na empresa dele, que era em desenho publicitário. E eu fui sendo levado, a minha carreira foi acontecendo, assim, eu não programei nada, nunca fiz nenhum curso na área de pintura, mas fui aprendendo dessa forma, na prática. Então, eu comecei a trabalhar em Joinville, como eu te falei, com publicidade, com desenho publicitário. Eu trabalhava numa agência de publicidade em Joinville, e essa agência tinha um cliente em Rondônia, que era um político na época, e eu fui para Rondônia para desenvolver o layout da campanha política dele. Então, fiquei praticamente 1 ano lá, e quando ele foi eleito, eu retornei para o sul, e aí optei por ir para Curitiba, porque era uma cidade onde existia mais possibilidades nessa área. E quais são as escolas artísticas, né? O que te influenciaram a pintar os quadros que você pinta hoje? Quando a minha irmã começou a estudar aqui no Guatá, a minha irmã mais velha, eu peguei uma cartilha dela. Eu lembro que eu não tinha começado ainda a estudar no Hernani Cotrim, e eu abri a cartilha dela e tinha um quadro do Salvador Dalí. E aquilo, que é um artista surrealista, e aquilo eu lembro que me impactou muito, assim, eu tinha uns 6 anos mais ou menos.
E aquilo já me chamou a atenção naquela época. Eu olhando na cartilha, eu não sabia o que era. Eu tinha uns 6 anos de idade, mas aquilo já me chamou a atenção. Ele é um pintor de uma escola surrealista e eu me identifiquei com aquele universo, entendeu? Com aquele tipo de pintura. Eu já, quando eu desenhava, eu fazia os cavalos voando, eu morava no sítio, né? Eu fui para o Guatá quando eu tinha 10 anos, mas eu nasci ali num sítio no Planinho, Planinho, a gente chama de Planinho, de Rocinha, é pertinho Entre o Guatá e a Rocinha, né? Isso, entre o Guatá e a Rocinha. O seu pai era mineiro? Meu pai era mineiro e agricultor. A gente tinha um sítiozinho ali, ele plantava, criava gado. O Souza é o sobrenome? Porco. O Souza é da parte do meu pai. De repente nós somos até parentes, a minha mãe era Souza. É Souza também. Souza também. A minha mãe é Vieira. Eu tenho uma parte da família que é Mariotti, a minha mãe é Mariotti Vieira e o meu pai é Souza. Aí eu peguei o sobrenome dele. E quando o meu nome é Luiz Geraldo de Souza. Sim. Quando eu comecei a pintar, eu comecei a trabalhar com uma galeria de arte e eles falaram assim, você não pode usar esse nome porque já existe um outro artista que usa Luiz Geraldo. Então, escolha outro nome, um nome artístico. E eu escolhi Luiz de Souza baseado em uma coisa que é muito forte no meu trabalho, que é luz e sombra. Então Luiz de Souza e Luz e Sombra, eles têm uma certa... Mas eu te cortei perguntando aí a tua família, você falava que lá no sítio já pintava cavalos alados. O meu mundo, quando eu estava no sítio, a minha janela para o mundo era a TV, né, ou os animais do sítio. Então eu assistia muita TV, tinha uma imaginação muito fértil e sempre as minhas criações eu retratava, vou pintar o cavalo lá do sítio, vou pintar o gado, mas era sempre, o cavalo estava voando, era tudo fora de ordem, assim, sabe, não tinha, e eu já tinha um desenho mais pro realismo, assim, né. Hoje a minha escola artística, ela se chama Realismo Fantástico. Ela é uma escola derivada do surrealismo, mas o surrealismo é algo que você faz sem pensar, irracionalmente. E a minha escola artística atual, ela tem uma parte do surrealismo, mas eu componho as minhas obras intencionalmente. Então essa é a diferença do realismo fantástico para o surrealismo. Eu quero falar de algum tema, eu uso a fantasia para falar daquele tema. Então posso estar falando de política, mas usando um personagem fantasiado, entendeu? Tem um pouco a ver com sátira também, eu posso fazer uma sátira, né, a uma situação fantasiada de uma obra de arte. Então tem esse contexto político, social, entendeu? Em relação nessa escola artística, né? Você poderia dizer para a gente, eu vi numa das suas obras, algo muito parecido ou é mesmo uma máscara do Carnaval de Veneza? Então, eu além de pintar, eu gosto muito do teatro e eu participei até aqui no Guatá mesmo, de um grupo amador de teatro e também em outros lugares também fiz teatro. E para fazer teatro a gente estuda comédia dell'arte. Comédia dell'arte é um teatro de costumes, onde eles satirizam os governantes, ou os reis, ou a sociedade de um modo geral através das máscaras. Então, o meu trabalho tem muito base na comédia dell'arte, que é um teatro de costumes italiano. Europeu de um modo geral. E as máscaras, elas representam justamente as personas, as personalidades. Então, dentro do meu trabalho, as pessoas normalmente veem o trabalho de forma, o que atrai é a cor, é a alegria do trabalho, mas como eu te falei, sempre tem uma crítica social ou uma representação através das personas, das máscaras, do que eu quero falar. E tem a ver com o Carnaval de Veneza também, eu uso muito Veneza como referência,
também a família da minha mãe é da Itália, da região do Vêneto ali, então já tem uma herança também genética, uma ligação, né, com o tema, mas ela tem a ver mais com a parte crítica e a parte também de estudo de personalidade, que eu gosto muito de psicologia, né? Então, dentro da psicologia, a gente usa arquétipos, e essas máscaras simbolizam esses arquétipos. Agora, para usar todas essas técnicas e chegar onde você chegou, deve ser muito observador. Acho que você, quando viaja, deve fotografar muito a ponto de ter um acervo de fotos para depois poder reproduzi-las. Mais ou menos isso. A maioria das minhas fotos estão aqui, na cabeça. Meu referencial é isso. Eu viajo, uma vez eu fui viajar e voltei com um monte de fotos e era assim, foto só de porta e janela e coisas assim, entendeu? Então não é uma viagem, coisas que geralmente as pessoas comuns não fotografam. Não, eu nem apareço. Nossa, eu tenho várias viagens assim que eu não tirei nenhuma selfie, por exemplo, mesmo porque no início não era costumeiro, né? A gente ficar. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão e todo mundo. Mas assim, guardo muitas recordações na memória. Tenho uma boa, algumas fotos de referência, sim, mas eu procuro mais compor com as imagens que eu tenho dentro da minha cabeça mesmo, e um pouco com fotos também, desenhos que eu fiz nos locais também. Então, isso tudo ajuda na composição da obra, né? Você faz muito jogo de claro, escuro, luz, sombra, né? Isso é coisa dos artistas renascentistas. Isso, exatamente. Eu tenho, como eu te falei, influência de Salvador Dalí, que é um artista surrealista, mas as minhas primeiras influências foram de Caravaggio, que é um pintor italiano que usava o chiaro escuro, né, a luz e sombra, que aí eu te falei que tem influência até no meu nome artístico, né? Sim. E então eu sou influenciado também pelos pintores renascentistas, né? Por isso que fui para a Itália muitas vezes para ver essas obras de perto, para estudar como é que era o processo criativo deles, né? E o processo de pintura mesmo, né? Então tem influência disso, mas eu sou um autodidata nesse sentido de observação. Eu nunca fiz uma escola artística. A minha escola artística foi visitas a museus e galerias de arte. Então eu vou lá, olho para uma obra do Leonardo da Vinci, eu reparo nos detalhes, vejo como que ele usou a técnica e eu chego e reproduzo. Mas isso sempre foi intuitivo, Júlio. Nunca foi assim, vou pegar uma técnica, vou seguir um passo a passo. Não, é sempre... E então chegou a hora de eu fazer a pergunta que eu já pensei lá atrás, eu tenho que picar a bola. Você já inventou alguma coisa que não tenha lido aí em todas as literaturas, ou tenha visto? Ou seja, você criou alguma coisa, alguma maneira, alguma forma, algum jeito de pintar que outros, você nunca ouviu falar que outros tinham feito antes? Como eu te falei, eu sou um autodidata e eu admiro alguns pintores e eu sempre fiz tudo intuitivamente. Então fui numa loja de pintura, comprei um material e comecei a pintar sozinho. Aí eu fui para Paris uma vez e eu estava em Montmartre, que é um bairro de Paris, muito conhecido por ser o bairro dos pintores no século XIX, onde tinha todos os grandes pintores, Toulouse-Lautrec e Van Gogh ficavam ali. E aí eu encontrei lá um pintor que eu fiquei alucinado. Eu falei, cara, esse cara é genial, esse cara é fabuloso, tem uma técnica espetacular. Aí eu fui falar com ele, o nome dele é Martins de Barros, e ele tem um nome português, né? Só que ele não fala nada de português. Acho que o bisavô dele, que era português, migrou para a França, e eu encontrei e perguntei se ele era português, e ele falou, não falo nada de português. Então eu falei um pouco em francês com ele, e ele falou, aí eu mostrei os meus trabalhos, eu falei, eu quero que você me ensine a tua técnica. Ele falou, você já sabe? Ele falou, você já sabe? Eu falei, não, mas como que você faz isso? Ele falou, você já está usando, entendeu? Então é um negócio intuitivo, Júlio, assim, intuitivo.
eu já usava a técnica que ele usava, mas eu nunca tinha estudado sobre. Entendeu? Então, assim, eu olhava para as imagens e conseguia reproduzir as técnicas dos artistas, mas eu não sabia que eu estava usando aquela técnica. Assim, né? E eu achei o trabalho dele fantástico. Ele falou, não, cara, o teu trabalho já é muito bom, você já tem o domínio da técnica que eu uso, você está usando de forma correta. Assim, eu não acho que eu tenha inventado nada, né? É muito difícil você inventar alguma coisa. O que eu faço é pegar as referências que eu vejo visualmente, as histórias que eu escuto e transpor para a tela de uma maneira natural. Eu acho que originalidade assim é muito difícil você ver alguma coisa que não venha de nada, entendeu? Que tenha surgido do nada, né? Quando você fala você inventou alguma coisa, eu não acho que eu tenha inventado nada. Assim como outros pintores, assim, sempre vem de tem alguma referência. É como uma invenção, ela vem se aprimorando. Vem se aprimorando, se aprimorando, mas eu não posso ser arrogante ao ponto de dizer que eu inventei alguma coisa. Essa foi minha. Não tem. Bom, Luiz, me fala sobre a belíssima série intitulada Mãe Natureza. Então, Mãe Natureza vem até um pouco, tem uma ligação bem forte com o Lauro Miller, né? Porque a gente tem uma natureza belíssima. Eu nasci aqui num sítio rodeado de árvores, tudo, mas a gente ao mesmo tempo tem uma poluição grande, né? Que é a pirita, né? Então eu nasci bem no meio disso, porque o planinho onde eu nasci era um depósito de pirita. Então eu nasci num sítio que tinha área verde, que tinha boi, vaca, galinha, porco, tinha árvores centenárias, e a 100 metros a gente tinha um depósito de pirita que liberava enxofre, que queimava a céu aberto, que pegava fogo. Era uma região super poluída, né? E eu tinha até problemas respiratórios, tudo. E o meu pai também, ele acabava cortando madeira, enfim, para complementar a renda, e tinha na nossa propriedade lá. Mas era um negócio que sempre me chamou. Sempre eu vivia esse contraste e aquilo não me fazia bem, entendeu? E aí depois eu comecei a estudar psicologia e outras coisas que me atraíam, e surgiu a figura que existe em todas as culturas do mundo da Mãe Natureza, que em alguns lugares ela se chama Gaia. Na cultura europeia, a deusa Gaia é a deusa mãe, a deusa que vem da terra. Ela simboliza a terra. Se você pegar no Peru ou nas regiões andinas, tem Pachamama. Enfim, em qualquer cultura do mundo, seja no Oriente ou no Ocidente, você tem a cultura da Mãe Terra, né, que é a terra que nos provém, que nos dá alimento. Assim como a mãe amamenta o filho, a terra, a nossa terra, que é a nossa mãe, nos dá os alimentos. Então eu criei aquela série baseado nisso, e porque eu fui, uma ONG me pediu ajuda, uma ONG chamada Atitude na Cabeça. Essa ONG, ela faz perucas para 12 tipos de doenças, de pessoas que perdem o cabelo, ou por tratamento de câncer, ou por alopécia, ou enfim, existem vários tipos de doença que causam alopécia. E essa ONG passa por situações financeiras difíceis, e eles me pediram ajuda porque eles fazem perucas para pessoas com esse problema. E cada peruca custa para eles quase R$500. Aí uma amiga minha veio, me pediu ajuda, eu criei a série Mãe Natureza, e cada uma delas representa uma estação do ano, e elas representam esse ciclo em que a árvore perde as folhas e depois recupera, né? E isso eu fiz uma alusão ao tratamento de câncer, que as pessoas vão perder o cabelo e depois ele vai renascer, entendeu? E as pessoas também vão renascer. Então, essa série Mãe Natureza
de cada reprodução vendida, eu dou R$ 300 para a ONG Atitude na Cabeça. Né? Isso foi uma forma de eu fazer as reproduções e de dar um dinheiro constantemente, porque enquanto existir a série, enquanto existirem as reproduções, a ONG recebe de cada obra vendida, cada reprodução vendida, a ONG recebe. E você já sabe, né, se quiser colaborar aí com esse projeto, né, Mãe Natureza, com a ONG Atitude na Cabeça, né, você pode adquirir uma das artes, né, do Luiz de Souza e estará contribuindo também com a Atitude na Cabeça. Mas eu quero saber o seguinte, você também picou a bola para uma outra pergunta. Você chegou a pintar Guatá, chegou a pintar a Serra do Rio do Rastro, você chegou a ilustrar o terror da Pirita? Eu pintei uma parte mais bonita, Júlio. Eu pintei a Serra do Rio do Rastro, uma sériezinha de pinturas mais ligadas à natureza mesmo, né? Sem a presença do homem mesmo. E foram vendidas todas lá em Curitiba mesmo, e eu acabei não ficando nem com os referenciais, mas eu quero ir atrás do colecionador que comprou essas obras, e eu quero fazer as reproduções dela e quero dar continuidade a essa série. Ela foi uma série muito pequena, de trabalhos pequenos, mas eu quero fazer alguma coisa bem voltada aqui para a região. Agora a gente tem o Ecomuseu aqui da Serra do Rio do Rastro, né? A gente está com uma exposição coletiva ali, vai durar alguns dias. Enfim, estou trazendo outros artistas também lá de Curitiba para mostrar o trabalho de outros artistas aqui para a região. Né? Mas agora, com o museu estabelecido aqui, eu consigo criar algumas coisas e mostrar aqui, né? Porque na verdade a série de Saltimbancos, ela domina muito da minha produção porque ela é um sucesso comercial, vamos dizer assim. Mas tem a minha paixão pela natureza, que são as Mães Natureza, que muitas das Mães Natureza, elas são ambientadas aqui. Então, tem a Serra do Rio do Rastro de fundo, as árvores são partes da minha memória afetiva aqui da região, são árvores que eu tenho lembrança aqui da região. Então, quando vê a Mãe Natureza ali, já é um pouco de Lauro Miller que eu estou levando para o mundo. Mas eu quero fazer uma coisa muito mais específica, assim, sabe? Eu quero fazer uma coisa, como eu te falei, baseado o meu trabalho é sempre baseado na beleza, cara. Mas eu quero mostrar. Você prefere... Não, eu às vezes eu satirizo um pouco, eu satirizo, mas eu coloco a parte bela da coisa, assim, mas eu quero falar sobre o tema também, entendeu? Se você me permite, eu me recordo aqui tem uma banda de rock aqui em Lauro Miller, eles, com o nome Paranoides, e eles gravaram um CD e a capa do CD é um morro de pirita e uma árvore em forma de crucifixo, né? Como se fosse o próprio Cristo sendo crucificado, aquela árvore tentando sobreviver no monte do dejeto de pirita, né? Então, eu achei aquilo assim muito, muito interessante, né? E por isso que eu citei, se você já tinha registrado o que você vivenciou, né? É bem interessante isso. A gente que mora aqui, que nasceu aqui, a gente tem uma relação diferente, né? Porque assim, os nossos pais e muitos a minha família quase toda trabalhou na mineração. Então assim, foram alimentados pela mineração, né? Então a gente tem essa relação, mas ao mesmo tempo é uma relação de degradação com o meio ambiente. É sempre um tema complicado. É uma ferida, assim, que é muito difícil tocar no... Graças às novas legislações, né, isso é uma coisa que no passado foi muito mais agressiva, né? Hoje a gente sabe que existe o risco iminente, né, mas a gente sabe dos cuidados, né, das ISOs, do Ministério do Meio Ambiente, das secretarias municipais e estaduais que estão em cima, que estão cuidando. Mas no passado, para você que é de fora, que não conhece o Lauro Miller, você não imagina o terror que foi a contaminação do Rio Tubarão, né, do Rio Passa Dois, que vem da Rocinha, do Rio Bonito, que vem do Barro Branco, do Rio Bonito, né? E quando chega aqui na Praça Henrique Lage, forma o Rio Tubarão, uma água laranjada, da cor da suquita, né, da Fanta.
né? Então, isso tudo de águas eminentes aliás, oriundas de embocações abandonadas irresponsavelmente no passado, né? Do rio. Hoje estamos, graças a Deus, com um pouco mais de cuidado, né? E assim que deve minerar e assim que deve prosseguir para que o município também não perca essa fonte de arrecadação, né? Não perca o emprego, porque hoje quem mais tem que ser de uma forma minimamente, né, que tenha um mínimo de impacto, né, Júlio? Mas até uma vez alguém me perguntou assim, Luiz, por que a água dos teus quadros, eu pinto muita água no quadro, é laranja? Entendeu? E esse questionamento eu nem tinha feito a mim mesmo, entendeu? Quando eu vi a água já era laranja, porque era um referencial da minha infância e eu coloquei aquilo no quadro. É um quadro de outra série que não tinha nada a ver com isso, mas a água estava ali. Por isso que eu te falei, tem muito de Lauro Miller nos meus trabalhos, assim, sabe? Às vezes em pitadas, assim, em coisas pequenas, como nas Mães Naturezas, são referências das árvores do nosso sítio, dessas coisas, assim, sabe? Um cenário bonito que você nasceu de costas, né, o cenário emoldurado pela serra e de frente com os barrancos de depósito de pirita da mineração, né? Bom, você exprime os seus gostos pessoais ou você também atende e trabalha por encomenda? Não, eu trabalho por encomenda também, mas a encomenda dentro dos meus temas, né? Então eu falo, pinta tal coisa para mim. Não, não é assim. As encomendas, elas são feitas dentro dos temas que fazem parte do meu trabalho. Então o cliente, ele me pede às vezes assim, Luiz, eu quero um trabalho da série Mãe Natureza de 2 metros por 2 metros. Eu quero, de repente que seja um trabalho noturno. Tudo bem, vai ser dentro da série Natureza, Mãe Natureza, um trabalho noturno com 2 metros por 2 metros. Essa é a encomenda. Eu quero um trabalho de saltimbancos em tal formato, que ele é noturno, ou que ele é diurno, ou que seja numa sala fechada, alguma coisa. Então, esse é o tipo de encomenda, mas não faço uma encomenda que o cliente me direciona o que fazer, então é diferente. É como um músico, né? O meu estilo é esse, eu não canto aquele outro estilo de Exatamente, música, né? exatamente. Uhum. Mas fala um pouquinho das suas exposições, você esteve em Veneza, esteve na França, esteve também em outros países, onde você já colocou as suas obras em exposição? Acho que foram uns 10 países, mais ou menos, tem obras minhas, né? O país que eu mais fiz exposição, os países foram na França e nos Estados Unidos. A última exposição que eu fiz, internacional, foi antes da pandemia, e o meu foco estava virado todo para lá, que era para os Estados Unidos, então a última exposição foi em Nova York, mas eu fiz uma anterior em Miami também, aí a gente ia fazer o ano passado, foi cancelada. Esse ano tinha uma prevista que a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não, mas provavelmente vai ficar para o próximo ano. Eu comecei a minha carreira internacional mais na Europa. A Europa é ótimo para aprendizado, eles são muito mais exigentes, né? Mas o mercado maior, vamos dizer assim, o mercado mais rico é o mercado americano. Então eu tinha voltado as minhas atenções nos últimos anos para o mercado americano. Mas aí veio a pandemia e deu um tempo, né? Mas agora voltando aí ao mundo um pouquinho mais ao normal, se é que vai acontecer, eu volto os meus olhos para a América do Norte de novo. E aqui no Brasil, em vários estados? Aqui no Brasil a gente tem, eu digo a gente porque tem um marchand, né, uma pessoa que gerencia a minha carreira, que fica em Curitiba e ele que cuida da minha carreira no Brasil. Mas eu vendo mais para São Paulo, para o Rio e principalmente para Curitiba, né, em Porto Alegre também, em Gramado, mais nesses estados assim. Tenho trabalhos espalhados em todos os estados, né, mas os estados que eu trabalho mais forte, que mais consomem o meu trabalho são esses estados. Você fez essas massas, essas coisas voltadas para Veneza, para a Itália, do teatro, né, do teatro romano, como você citou no começo. Algumas obras na Itália? Várias obras. Várias.
italiano adquiriu suas obras? Tinha um convite para fazer uma exposição em Viareggio, que é perto de Pisa, na Itália, e porque tem o segundo carnaval mais famoso da Itália em Viareggio. O primeiro é em Veneza e o segundo é em Viareggio. Mas eu acabei não fazendo, assim, como eu falei, a Itália tem um pouquinho mais de dificuldade econômica, algumas coisas assim, e é sempre... A gente, para fazer uma exposição no exterior, também você tem custos altíssimos, né, Júlio? Então tem que valer a pena também, né? Tem que valer a pena. Mas todos os mercados são interessantes para mim, né? Mas eu gosto muito da Itália, assim. Luiz, hoje você vive exclusivamente da arte? Faz bastante tempo, Júlio. Faz bastante tempo. Esse primeiro trabalho que você teve com agências de publicidade, desenvolver campanhas publicitárias, isso já faz muito tempo que parou. Foi em Joinville, em 93, e aí fui para Rondônia, fiquei em 94 lá, depois voltei para Curitiba em 95, comecei a trabalhar numa editora de livro, fazendo ilustrações para a editora Expoente. Aí, enquanto eu estava fazendo as ilustrações, ali um amigo me deu umas tintas e uma tela, e eu pintei aquela tela, levei numa galeria de arte, e a galeria me falou: eu compro tudo o que você fizer. Aí eu pedi demissão do meu trabalho e comecei a partir daquele momento a viver de arte. Óbvio que no início as dificuldades eram grandes, o preço dos trabalhos eram pequeno, mas eu tinha tanto prazer em viver daquilo que já era para mim era uma coisa fantástica vender o meu trabalho, que alguém tivesse me pagando para eu pintar, cara. É um negócio tão prazeroso, entendeu? Eu vivo assim, tipo, se eu não fizesse isso como profissão, eu ia fazer como hobby, entendeu? Eu ficava o dia inteiro, eu trabalhava no escritório acho que era Barro Branco na época, aqui no lavador ali do Guatá, e eu ficava ali na pontadoria e ficava desenhando o tempo todo. A minha vida é isso, entendeu? Não sei se está no meu imaginário ou se de tanto conversar com você, porque não é a primeira vez que a gente conversa, né? Parece que eu tenho uma lembrança de ver você no intervalo da aula, enquanto o seu saudoso Mauro Araújo fazia aquelas aulas de mecanografia. Eu acho que você ficava ali rabiscando. Ficava o tempo todo. No final da aula dele tinha total, aula. sempre tinha. O Mauro dava um tempinho, né? Dava um tempinho pra gente ficar fazendo outras coisas na aula dele. Tempos bons, né? Tempos bons professores, Dona Lourdes Bolda, Dona Lete Jorge, professora que era uma advogada que dava psicologia, né? Eu lembro como se fosse hoje, que ela entrava com cigarro, naquela época que poderia fumar dentro da sala de aula, né? Chegava fumando na sala de aula. Eu estou me violentando, mas não recomendo ninguém a se violentar. Mandar um abraço aí para todo o pessoal da nossa turma, né? Para a Vaninha, esposa do ex-prefeito Fabrício. Um abraço para vocês aí que estão certamente ligados e curtindo aí a nossa programação. Geraldo, o que você diria para aquele menino que nasceu lá no Barro Branco, no Itanema ou no Guatá, né? E que sonha em voar alto? Eu trago as exposições para cá justamente para isso, Júlio, para mostrar para eles que é possível você ter um sonho, independente de qual seja, não só na carreira de artista, né, mas em qualquer outra profissão, você viver daquele sonho, entendeu? Desde que você acredite que você tenha talento também para aquilo, né? Então, eu trago a exposição justamente para incentivar, porque quando eu era criança eu não tinha referencial algum na minha área. Então eu quero dar uma esperança para eles e ver, é possível você viver daquilo que é teu prazer, teu hobby e a tua paixão, principalmente, né? E assim, hoje ficou muito mais fácil, porque o acesso que uma criança que mora em Paris, que mora em Nova York, ou que mora em Curitiba, ou que mora em São Paulo, tem, as crianças daqui também têm, através da internet. Então facilitou muito, né? A gente não depende mais de livros, que era uma coisa caríssima, por exemplo. Então hoje você tem acesso através de outras coisas, ficou mais fácil, mas
a gente tem que lutar pelos sonhos, né, cara? Porque Nada cai do céu. Nada cai do céu, né? Então, o meu recado é que corram atrás daquilo que gostam mesmo e que procure fazer aquilo que gostam, porque não adianta você fazer alguma coisa também que vai totalmente contra o que você é ou o que você gosta, simplesmente por uma questão financeira. Ela é importante, mas importante é a felicidade, né? Então é isso. Sem dúvida nenhuma. E você já sabe, né, não só através da internet, mas aqui no museu, do Ecomuseu Serra do Rio do Rastro, antiga estação ferroviária, né, temos exposições, já é a segunda ou a terceira vez que você expõe ali, né, se eu não me engano, né, Geraldo? Terceira vez, né? Então tá aí uma obra de arte que você poderia ver em Paris, nos Estados Unidos, na França, no Japão, né? Você vai ver aqui em Lauro Miller e muito, muito acessível e gratuitamente. Então, para se inspirar, né, nós temos aí grandes nomes em Lauro Miller, como no futebol, o Éder Martins, né, jogador da seleção italiana de futebol, né, o Luiz de Souza, né, que nasceu no Guatá e hoje é inspiração, né, para as nossas crianças aqui em Lauro Miller. Luiz, se eu deixei de te perguntar alguma coisa, eu gostaria que você externasse aí, né, nas suas falas, né, mas desde já agradecendo aí pela sua disponibilidade nesta noite de conceder essa entrevista. Eu que te agradeço pelo convite, né, como te falei, é sempre importante para mim mostrar o meu trabalho, retribuir também tudo que me foi dado na região, né, te agradecer muito pelo espaço aqui, convidar as pessoas para irem nos museus, não só no museu daqui, mas em todo museu, lembrando que o Ecomuseu da Serra do Rio do Rastro, ele não é só um espaço físico, né? Ele compreende uma boa área do nosso município e o Ecomuseu, ele é um espaço vivo, ele é a nossa natureza e é o que a gente tem que preservar, né? Então a gente tem que ter uma consciência disso, né? E tem que dar valor também para o presente, mas também para o passado. A gente está no museu, tem uma exposição super importante aqui, também do nosso passado. Acho que tem um museu no Amaral, se eu não me engano, um museu de História de Lauro Miller. Do seu Hamilton Guimarães, né? Do seu Hamilton, eu conheci ele hoje, uma figura importantíssima. Eu acho que as pessoas têm que dar muito mais valor para ele, né? Ele tem um acervo brilhante, assim, de peças indígenas, tem coisas da nossa pré-história, ele tem fósseis, né? Então que as pessoas visitem o museu dele também, e ele está com uma exposição junto com a gente ali no Ecomuseu da Serra do Rio do Rastro, né? Então a mensagem é para valorizar a cultura mesmo, né? Cultura e ecologia, para a gente tentar agredir o mínimo possível, né? Usar só o necessário para sobreviver. Usar só o necessário, então uma mensagem nesse sentido. Te agradeço, Júlio, pelo espaço. Eu é que agradeço o artista plástico Luiz de Souza, Lauro Milense da Gema, nascido no Guatá, né? Começou a desenhar desde muito pequeno, hoje radicado em Curitiba, de Lauro Miller para o mundo, com as suas obras de artes, né? Encantando os museus e as exposições por aí fora. Mais uma vez, muito obrigado por ter enriquecido o nosso canal, ter ajudado a crescer o nosso canal, né? Desejando cada vez mais sucesso para você, né? E você que está em casa já sabe, né? Você pode ser o próximo convidado a estar sentado aqui nesse sofazinho de 2 lugares, bater um papo com o Júlio César, sempre no oferecimento da Ezucre e da Uniaselv, e no Facebook e também no YouTube, né? Você pode dar o seu joinha, compartilhar, né, e participar conosco aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Tchau para vocês, visitem a exposição, por favor.